Os fiagros cresceram no ano de 2023 103%, segundo dados da CVM. Mas isso representa riscos e oportunidades para o investidor, e são sobre esses riscos e oportunidades que nós vamos falar hoje. Eu convidei aqui o Edu do Suno Notícias, que preparou uma série de perguntas, algumas que inclusive que vocês nos mandaram, e ele vai fazer para mim, eu vou dar um pouco o meu ponto de vista a respeito da indústria de fiagros. Mas antes, já dá aquele joinha no canal e fala aqui, você investe em fiagro? Qual? Bota nos comentários que eu quero ver. Vamos lá, Edu. Pois é, a gente viu um crescimento expressivo, né? Pouco mais do que dobrando no ano passado. E é uma indústria que é, inclusive, tem uma grande participação do investidor pessoa física. E eu quero saber qual a sua visão de continuidade. Tem como isso continuar crescendo nesse mesmo ritmo? Porque já cresceu muito, nas bases de investidores de fundos cresceram bastante. Como é que essa indústria lá deve crescer? E para onde, qual que é a direção dos fiagros que você vê? Assim, como que essa indústria deve mudar daqui para frente? Bom, Edu, a indústria de fiagro cresceu mais de 100% no passado. Nenhuma indústria consegue crescer 100% ao ano. Provavelmente esse ano já vai ser um crescimento substancialmente menor. Porém, eu acredito muito no crescimento de longo prazo da indústria de fiagros. Eu acredito que vai acontecer com a indústria de fiagro a mesma coisa que aconteceu na indústria de fundos imobiliários, que multiplicou por praticamente 10 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Eu acredito que isso pode se repetir também na indústria de fiagro, quem sabe até mais, mesmo porque já tem muito investidor que veio escolado da indústria de fundo imobiliário para a indústria de fiagro. Porém, existem riscos e existem oportunidades. Eu vou até pedir para o pessoal pegar algumas frases que eu fiz de um vídeo mais ou menos 1 ano e meio atrás, que eu já avisava dos riscos da indústria de fiagro. Um investimento deveria ser analisado sob o prisma de um tripé, de risco, retorno e liquidez. E o que eu vejo os investidores fazendo? Eles analisam somente um desses critérios, que é o retorno. A gente consegue até ver, a gente aqui na Suno somos investidores lá no Status Invest, provavelmente você já usa o Status Invest, e a gente consegue ver um pouco da dinâmica de uso dos usuários que priorizam o dividend yield. E eu não acho que você não deveria analisar o dividend yield, mas eu acho que você deveria analisar também, ou principalmente, o risco que você está correndo. Porque muitas vezes o yield é alto, mas aquele yield não vai se repetir no futuro. Pode ser porque tem uma operação não recorrente, pode ser que o gestor esteja correndo um risco acima da média, e se esse risco se materializar, o que vai acontecer? Provavelmente o dividendo vai cair. Então, qual é o maior erro que eu vejo os investidores cometerem ao investir em fiagro e também em fundos imobiliários? É o mesmo erro. É olhar somente o dividend yield. Jamais cometa esse erro. Eu já cometi esse erro. Bom, Edu, como você pôde ver nesse vídeo aqui que a gente recortou, eu avisava, já que tinha muitos investidores que olhavam somente para o dividend yield sem tentar entender os riscos que existiam numa operação. Os fiagros no Brasil, geralmente, eles ofereceram crédito, A indústria de fiagros se desenvolveu até um pouco diferente da indústria de fundo imobiliário. O fundo imobiliário começou com o que a gente chama de equity, de tijolo, comprando participações em imóveis físicos, e depois que cresceu a indústria de crédito, no caso de fiagro, começou primeiro pelo crédito. E qual que é o desafio do crédito? Crédito, emprestar é fácil, difícil é receber. E alguns fundos, na minha opinião, foram querer competir com o banco. Qual que é o problema disso? Os bancos têm um histórico muito longo nesse segmento e possivelmente, pela capilaridade, pela sua história, conseguem precificar melhor esse crédito. O Banco do Brasil faz crédito agro há 200 anos. O que um gestor tem de diferencial em relação ao Banco do Brasil? Agora, o que os bancos não conseguem oferecer para os produtores rurais do Brasil? Crédito de longo prazo. Crédito para curto prazo, os bancos fornecem, é uma indústria pujante, tem inclusive competição do Plano Safra, o que é um risco adicional, porque você está competindo com dinheiro subsidiado, as pessoas preferem naturalmente o dinheiro subsidiado. Então, no curto prazo, existe o que a gente chama de seleção adversa. Talvez sobre para os fiagros o que os bancos não quiseram, e por conta disso, ativos de maior risco poderiam ser encarteirados com quem quis, com o gestor que quis concorrer com o banco.
aonde que não existe competição com o banco? Financiamento de longo prazo. O Brasil tem uma carência enorme em irrigação, em armazenagem, em energia elétrica, infraestrutura, até ativos de industrialização dos produtos do agro brasileiro. O Brasil exporta muita soja em grão. Pô, não seria melhor exportar farelo de soja, como é o caso da Argentina? Por que a gente não faz isso? Um dos motivos é porque não existe financiamento de longo prazo para o agro que os fiagros conseguem fazer. Existem fiagros com CRAs de 6, 7, até 20 anos dentro de fiagro. E na indústria de fundo imobiliário já existe fundos, inclusive, com CRI de 30 anos. 30 anos. Eu acredito que aí está o oceano azul dos fiagros. É o gestor focar não em competir com o banco, mas em coisas que banco não faz. E daí alguém pode perguntar, por que banco não financia a irrigação? Por que banco não financia a armazenagem? A gente fez um estudo aqui que viu que 95% da carteira de crédito dos 2 maiores bancos privados do Brasil para o agronegócio representam 5 anos ou menos da duração da carteira. E qual que é o problema disso? Irrigação, armazenagem, energia elétrica, que é um problema grande. As pessoas estão acostumadas aqui a viver no ambiente urbano, mas muitas vezes, pessoal, no interior da Bahia, no interior do Maranhão, são regiões que a energia elétrica para o uso da agricultura ainda não chegou. Então, é preciso ou produzir lá na unidade, e daí a opção é botar a placa de energia solar com gerador, ou ficar sem. Armazenagem e irrigação consomem energia. E o Brasil hoje tem mais ou menos 1% da área irrigada. O mundo, a média é 20%. E daí você fala, por que o agricultor brasileiro não botou irrigação? Ele não sabe que isso existe? No Mato Grosso esse ano, quem tinha irrigação fez 80 sacas por hectare lá em Sorriso, que é o maior município produtor de soja no Brasil. Quem não tinha fez 40, menos da metade. E a diferença do lucro pro prejuízo. Então, a irrigação, ela aumenta a lucratividade. E daí, por que o agricultor não fez? Ele não sabe que isso existe? Ele nunca ouviu falar? É um disco voador? Não, ele não faz por alguns motivos. Existe uma dificuldade, muitas vezes, em algumas regiões, de ter acesso à energia. Existe dificuldade de ter acesso à água, principalmente em termos regulatórios. As agências de água, às vezes do governo federal e às vezes dos governos estaduais, são um pouco conservadoras em fornecer as outorgas, mas nos casos que a gente procurou, quem vai atrás geralmente consegue. E o principal motivo para o crescimento da irrigação no Brasil é a falta de financiamento de longo prazo. Existe uma linha do BNDES que costuma acabar rápido, porque a demanda é muito maior do que a oferta. E os bancos, eles não emprestam. É porque o banco é mau? Não. Eu acho que eles, inclusive, estão fazendo o que eu faria no lugar deles. Por quê? Os bancos se financiam, Edu, geralmente no curto prazo. Provavelmente, quem está nos assistindo aí deve ter um CDB do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, da Caixa, que geralmente dura ali 1, 2 anos, não muito mais do que isso. Como os bancos eles se financiam no curto prazo, 1, 2 anos, não dá para você emprestar pedindo 7, porque senão existe um descasamento de prazo. Você tem um ativo de 7 anos no teu balanço e você se financiou a 2. O que acontece se quem emprestou aquele CDB não renovar, pedir o dinheiro de volta no dia do vencimento? Vai receber dinheiro, não quer receber um pedaço de crédito de irrigação no Mato Grosso. Então os bancos têm que casar a duração do passivo com a duração do ativo, que é a carteira de crédito. Senão acontece aquele mesmo problema que aconteceu nos Estados Unidos ano passado no Silicon Valley Bank, faz um ano mais ou menos. O que aconteceu? Aquele banco ele emprestava no longo prazo e se financiava no curto prazo. Ocorreu um ruído que o banco não tinha capacidade de honrar os pagamentos, teve uma pequena corrida bancária, ele tinha muito ativo, mas ilíquido, e não conseguiu pagar todo mundo. E daí teve que encontrar uma solução e ser adquirido. O Brasil já cometeu esses erros no passado. Hoje esses erros não se repetem porque, os bancos brasileiros têm um perfil conservador e 2, o Banco Central faz uma auditoria no sistema muito bem feita e não deixa isso acontecer, mesmo que os bancos quisessem, que não é o caso do Brasil. Para as coisas de curto prazo já existe este financiamento muito bem estruturado no Brasil, porque geralmente são atividades que têm um payback curto e mais rápido. Você compra a semente hoje, daqui 6 meses você já está produzindo e com isso você tem dinheiro para pagar aquele que te emprestou para comprar a semente ou que é aquele que te emprestou a semente. Isso não acontece com esses projetos de longo prazo como irrigação
e armazenagem. São projetos que têm um payback naturalmente mais longo e, por consequência, quem vai fazer esse investimento precisa de um empréstimo naturalmente maior. E, na minha opinião, é aí que os fiagros deveriam focar. Deveriam focar no financiamento de longo prazo. Por quê? Porque ali não tem tanta competição com os bancos. Você consegue, às vezes, fornecer crédito para o mesmo cliente do banco, mas numa linha que o banco não está operando. Às vezes, um agricultor ele já tem uma conta no Banco do Brasil, ele já pega dinheiro do Plano Safra lá, mas ele não consegue pegar no Banco do Brasil uma linha para fazer a sua armazenagem ou a sua irrigação. Na minha opinião, os fiagros deveriam focar aí, neste cliente que é do Banco do Brasil, que já está sendo bem atendido, mas que o Banco do Brasil não consegue fornecer crédito. Por quê? Porque o Banco do Brasil muitas vezes financia no curto prazo. Não é que o Banco do Brasil está fazendo algo errado, ele não tem hoje instrumento para fazer um financiamento em massa de longo prazo. Ele até consegue financiar uma outra coisa, mas ele não consegue financiar a demanda que existe reprimida por irrigação no Brasil. Perfeito. E a gente sabe que existe, além dessa questão de competitividade, acho que tem principalmente quem investe tanto no Infiagro quanto outros ativos do agro, teve algumas preocupações esse ano, tanto por algumas notícias ali de quebra de safra, né, algumas questões de inadimplência, e além disso a gente sabe que a base comparativa é muito grande, porque ano passado foi muito glorioso para o agro, né, esse crescimento do Fiagro veio junto com o ano em que o PIB foi carregado aí pelo agro, que já é o setor mais participativo. Como é que você está enxergando essa questão de inadimplência e também, acho que te deixa, além da sua resposta a essa pergunta, o que você pode dizer para o investidor na hora de olhar a carteira, né? Para o cara que às vezes, como você falou, olha só o yield, né? O que ele pode olhar para evitar não cair numa armadilha ali, investir num fiagro que tem um risco de inadimplência muito alto? Bom, eu acredito que tão importante quanto você analisar o histórico da gestora, da empresa que faz a gestão, é você analisar também os ativos que estão dentro dos fiagros. A maior parte ou boa parte dessas empresas que receberam esse crédito, você procura o site e você consegue ver o histórico de rentabilidade, o histórico de endividamento. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando, se quiser analisar um fiagro, pega as principais posições, pega no mínimo as 5 maiores posições, se quiser fazer um trabalho maior, pega as 10 maiores posições de todos os fiagros e vai olhando uma a uma a saúde financeira dessas empresas. Vê se elas foram lucrativas nos últimos 5 anos, vê se as empresas têm um endividamento pelo menos inferior aí ao patrimônio líquido. A gente vê alguns investidores que, ao olhar somente yield, não estão vendo que, por exemplo, a empresa nos últimos 5 anos teve prejuízo em 4. É possível encontrar alguns fiagros que compraram um pouco mais de risco e emprestaram para empresas que deviam mais do que o patrimônio, que nos últimos anos tiveram desafios de lucratividade. Então, é muito importante para quem está analisando um fiagro entender para quem que está emprestando. O yield mais alto geralmente vem com mais risco também, pessoal. E na minha percepção, teve muitos investidores que só olharam o yield e agora estão se decepcionando. Perfeito. E sobre a inadimplência, dá para se preocupar com essas notícias de quebra de safra? Você acha que isso é um ruído ou que de fato é um sinal amarelo ali, chama a atenção de quem está investindo? Bom, Edu, na hora que a gente analisa o agro como um todo, ainda é uma gota no oceano as recuperações judiciais. São centenas de milhares de agricultores no Brasil e são poucas centenas de RJs. Então, ainda é pouco. Mas o que aconteceu? Esse pouco, vários fiagros estavam expostos a esses poucos. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Olhe com muita parcimônia a carteira, veja a saúde financeira dessas empresas que os fiagros estão emprestando. E eu diria que várias dessas inadimplências já eram possíveis de serem imaginadas há 1, 2 anos atrás. Boa parte dessas inadimplências são de empresas que estavam extremamente endividadas, empresas que tinham dificuldade de ter lucratividade. E na hora que você soma essas duas coisas, era facilmente imaginável que uma empresa que não tem lucro, uma empresa que está muito endividada, vai ter problema. Me parece que alguns fiagros entraram no mesmo jogo dos bancos, financiar empresas no curto prazo e daí acabaram pegando o que os bancos não queriam. Eu acredito que o fiagro de sucesso é aquele que vai tentar fugir um pouco dessa competição com os bancos. Financiar clientes que o banco gostaria de ter, numa linha que o banco não consegue oferecer, sobretudo as linhas de longo prazo.
Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, Edu, nós aqui da Suno preparamos um e-book gratuito a respeito de Fiagro, acabou virando uma referência na indústria. Vou botar o link aqui abaixo, pode fazer o download, que é na faixa. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande.